Querida alma, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é a cura da relação com o pai, voltada muito para a parte de relacionamentos. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começa o tema. Boa noite, boa noite. Cristiele, Ana Maria, Marcilene, Pati, Lucy, Físio da Alma, Mari, Gé, Claude, os nomezinhos do Instagram é estranho, né? Boa noite, live necessária. Sim, gente, essa é uma das lives mais importantes. Talvez ela não seja tão importante quanto a da mãe, tá? Estamos falando aqui dessas essências das nossas energias masculina e feminina. Então fica aqui, gente, porque não vai ser muito mais que uma live, tá? Hoje eu senti no meu coração de entregar uma aula que eu dou nas mentorias avançadas, ou seja, eu vou usar das técnicas de cura energética que eu uso com os meus mentorados. Vou entregar para vocês aqui de presentão. Então, cheguem mais, peguem papel e caneta, vai acomodando aí, tá? Que vai ter movimentos, que nem eu falei, principalmente no final. Lá no final a gente vai fazer um movimento bem relevante aí com o pai. Boa noite, Débora, Jussara, Fernanda. Quanto tempo, Fernanda? Sejam bem-vindos, tá? Eu fiz um post hoje, eu estava até aqui engatilhado, sobre essa relação com o pai, né? E o impacto que ela tem na relação com todos os outros homens da sua vida. Sabia disso? Todos os outros homens. Não só parceiros amorosos, mas em especial parceiros amorosos, mas também um chefe. Tá? E vocês vão entender por quê. Tá? Vou trazer toda uma abordagem mais teórica do que muitas sabedorias do que o universo terapêutico traz sobre essas percepções, a constelação familiar, algo bem batido e sabido no mundo do autoconhecimento, mas talvez para vocês nem tanto. Então vou compartilhar tudo isso, vou fazer exercícios para ajudar vocês a reconhecerem como isso atua nas relações de vocês. Então, para quem é essa live, né? Para quem vive dificuldades no campo amoroso, na relação com os homens, tá? Tô falando bem com os homens. Podem ter homens aqui também, né, que se relacionam com homens, dá na mesma coisa. E claro, quando a gente vai falar da energia masculina, ela vai muito além dessa relação que se estabelece com o homem, né? Porque é do nosso pai que vem a força masculina. E quando a gente está falando de questões da relação com o pai, estamos falando de fragilidades e marcas também na expressão do seu masculino. E quem tem um masculino em desordem, naturalmente vai ter problemas com falta de direção na vida. É o tipo de pessoa que nunca se encontra no profissional, nunca se encontra no trabalho, vai para um, para outro, não sei, nunca faz curso, tá lá no mundo acadêmico, estudando horrores, mas nunca tem a sensação de encontrei meu lugar, esse aqui é o meu propósito. Quem tem questões com o masculino vai ter dificuldade de acabativa, pode até ter iniciativa, inicia um monte de coisa, mas não acaba, não vai até o fim, não tem constância. Tá? Quem tem questões com a energia masculina vai ter dificuldade de dizer não, né, de se posicionar, vai ter dificuldade de manter o dinheiro ou de multiplicar ele. O dinheiro até acaba vindo, né? O feminino traz isso, né? O dinheiro vem, mas o que mantém normalmente é o masculino. Então o dinheiro até vem, mas de repente vai na mesma medida. É uma pessoa que tem dificuldade com limites, desde limites para ela, limite naquilo que eu vou fazer, limite nos meus impulsos, nos meus vícios, limite de compras, por exemplo. Então, pai é limite, pai é não. Pai é ir para o mundo também. Quem tem dificuldades com esse masculino vai ter dificuldade de fazer uma transição de carreira, sabe? De desbravar um horizonte novo, de fazer as coisas sozinhas. Sozinho, sozinha, tá? Pai é autonomia, independência, coragem, risco, se arriscar na vida. A vida é um risco, certo? E quando a gente está fragilizado, tem questões nessa relação com o pai, a gente não arrisca, a gente fica querendo só segurança. Que palavrinha que a gente adora, né? Segurança e estabilidade.
Segurança e estabilidade são as maiores assassinas dos seus sonhos, tá? Então, tô dando aqui uma pincelada geral, mas vamos aprofundar com um viés da parte de relacionamentos, principalmente, tá? Depois a gente entra um pouquinho no restante. Reforço, peguem papel e caneta, tá? Porque a gente vai fazer exercícios, desde exercícios escritos para ajudar vocês a tomarem consciência de muitos aspectos, mas também vamos fazer movimentos de cura com esse pai. Isso vai ser no final da live, então fica aí junto comigo, tá? A live vai durar aí 1 hora, é sempre o tempo um pouquinho padrão, e eu vou utilizar de técnicas poderosas, tá? Meus mentorados trazem relatos incríveis sobre esses movimentos que a gente faz, tá? Eu não perderia essa, eu não costumo fazer movimentos nas lives, isso é algo que eu entrego só nas minhas mentorias, mas hoje, como é dia dos pais, estou sentindo de trazer esse presente aí para todo mundo, tá? Então, aproveita, ajuda o meu trabalho, estou aqui entregando um monte de coisa, sem te cobrar nada, né? Doando aqui, então equilibre-se dar e receber. Tu está recebendo algo, então dá um pouquinho como? Compartilhando essa live com quem você sinta que possa gostar, tá? Aqui no cantinho inferior direito, Janine, boa noite. No canto inferior direito tem um aviãozinho, dá para mandar para 5 pessoas, já está ótimo. Multiplica essa semente do bem. Dificilmente a gente não tem questões com o pai. A questão é em que grau tá esses dilemas. E tenho certeza que dessa live vocês vão sair com algum nível de resolução, né? Algum nível de consciência, né? A consciência amplificada, é claro que ajuda também. Quando a gente amplia a consciência, entende algum aspecto, isso é um caminho de cura, né? Embora umas questões emocionais mais profundas, tu vá sim precisar de uma técnica para liberar essa carga que fica literalmente no teu sistema. Ok, meus queridos, Vivi Jaros, estou vendo várias mentoradas aqui, vi a Simone um pouquinho antes. Sejam bem-vindas, tá? Para começar, gente, Carol Valória, boa noite. Eu vou começar lendo esse post que eu fiz hoje, tá? Eu considerei, ele ficou bem bom, acho que conseguiu resumir muito, e depois vou trazer alguns comentários sobre ele, tá? Eu escrevi assim: o homem que eu amo carrega o reflexo do pai que eu tive ou não tive. A forma como você se relaciona com os homens começa muito antes do primeiro beijo. Começa no vínculo com seu pai. Tudo o que você vive com os homens começa com o primeiro homem da sua vida. O pai, né? Ele é a primeira referência de masculino que você teve. Presente ou ausente, ele deixou marcas que moldam inconscientemente as suas escolhas. Kelly, boa noite. Vários mentorados aí. E, sem nem perceber, você segue procurando por ele em outros homens. Inconscientemente, por mais que você abomine essa ideia, tá? É inconsciente esse impulso, tá, gente? A forma como ele te olhou, te amou ou não se repete nas suas relações. E enquanto esse padrão não vem à luz, ele segue escolhendo os homens por você. Não é nenhum acaso o homem que você atrai, tá? Aí eu complementei. Via de regra, pai ausente, atração por homens que somem ou não se comprometem. Pai dominador, busca por homens dominadores ou, né, na polaridade oposta, homens submissos, com os quais você se torna dominadora, tentando inconscientemente punir o seu pai nesses homens. Pai presente e protetor. Mais facilidade em confiar e receber amor de um homem. Entretanto, grande chance de se tornar a filhinha do papai, que é aquela que não se desprende do pai por considerá-lo o homem da sua vida. E assim não dá lugar a nenhum outro homem. Bert Hellinger vai dizer que nenhum homem tem chance com a filhinha do papai. Complementando.
Você ama o seu parceiro ou ama a ideia de curar o seu pai nele? Eu vou repetir isso aqui, tá? Você ama o seu parceiro ou ama a ideia inconsciente, é claro, de curar o seu pai nele? Essa é outra dinâmica muito comum e se chama transferência. No profundo, queria curar meu pai daquele vício, de uma dor da alma. Então atraio homens problemáticos na tentativa de curá-los. E claro que isso nunca vai dar certo, né? É uma compensação de algo que vem lá atrás. E muitas vezes essas mulheres ficam, né, nessa relação um tempão. Entenda, não adianta trocar de parceiro se o olhar ainda busca o pai. O que não foi visto ou reconhecido com ele repete-se em todos os outros homens. Se dentro de mim ainda existe uma menina buscando o pai, o meu olhar para um parceiro não é livre. É carregado de expectativas que não cabem nesse parceiro. Por quê? Porque são expectativas que eu tinha sobre o meu pai. E de novo, gente, isso atua de forma muito inconsciente. Tu pode nem ter conhecido o teu pai, ou tido poucos contatos com ele, mas teu inconsciente reconhece e cai nessa busca, tá? Essa figura paterna vai muito além do campo do amor. É carregado de expectativas que não cabem nele. Eu botei. Se suas relações anteriores não foram boas, não caia no erro da maioria de sair correndo atrás da próxima relação. Vá no profundo de si até curar essa relação para depois então se relacionar, tá? Senão tudo vai se repetir. Essa figura paterna vai muito além do campo do amor. Ela fala da força para a vida. Pai é força. Sem ela você procrastina. Tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. O dinheiro não fica. Você tem dificuldade de dizer não e se posicionar, ou se torna agressiva, na polaridade oposta. Mas aquela agressividade, né, que afasta as pessoas. Não arrisca na vida, falta coragem, falta muita coisa, querida alma. Falta metade da vida. Em que lugar dessa história aqui tu parou? Escreve aqui até para eu entender com quem eu tô falando. Com que tu te identificou no que eu trouxe? E por que falta metade da vida? Porque você é composto, gente, por duas polaridades, opostas, mas complementares. Masculino, feminino. Toda e qualquer coisa, toda forma de expressão na sua vida sempre vai precisar dessas duas forças. Masculino e feminino. Masculino vem do pai e dos homens que vieram antes, mas o pai é o grande portal, tá? Feminino vem da mãe e das mulheres que vieram antes. Ancestralidade, tá? O teu corpo aí, biologicamente, tu é composto, tu é uma mistura, um somatório de todo mundo que veio antes, tá? Tu não é um serzinho isolado. Às vezes a gente traz essa sensação de que eu sou um ser individual, isolado, que estou aqui decidindo a minha vida. Não, muita coisa aconteceu antes. Se tu duvida disso, vai na frente do espelho ali, tu vai ver que tu é uma mistura do teu pai com a tua mãe. Para agora, vamos começar um exercíciozinho assim, ó. Olha para as tuas mãos. Olha para as tuas mãos, para aí um pouquinho. Observa elas. A minha mão, por exemplo, é muito igual ao do meu pai. Igual. Entende que tu é eles? Está nos teus cromossomos lá. Desde traços físicos até comportamentos, trejeitos.
E imagina que essa força masculino e feminino, elas são como nascentes de um rio que flui. Só que o que determina o fluxo desse rio? A qualidade da relação que você tem com seu pai e mãe. Para algumas pessoas, tem só uma gotinha pingando aqui, ó. Para outras... Então, é a imagem... E quando eu falo a relação com seu pai, não é convivência, não é interação. Relação interna, a imagem interior que tu tem sobre ele. O que bloqueia esse fluxo? Julgamento, condenação, reivindicação. Isso bloqueia o fluxo. Entende? Já aceitação, compaixão, reverência, honra. Já viram uma imagem de uma represa? Quando tu abre uma represa, o fluxo de água que vem? Por isso que é tão importante essa temática, gente. Dentro da minha mentoria mesmo, é a essência. A gente está sempre lá falando masculino e feminino. De novo, sem masculino tu não vai longe. Sem masculino tu não te realiza profissionalmente. Tu vai ficar até a morte lá caindo em empregos que tu não gosta. Pai nega a paternidade, mas ficou só. Isso é complicado. O nega a paternidade é até ali, né? Porque pai ele foi. E aqui vou começar a convidar vocês para a gente voltar para o essencial. O que é o essencial? Qual é o grande presente que o teu pai te deu? A vida? O que? Porque às vezes a gente fala, né? Só me deu a vida e foi embora. Só? A vida é só? A vida é muito maior que qualquer outra coisa, que qualquer briguinha, ausência, seja lá o que for. Pois com a vida que tu tem aqui agora, amanhã tu pode acordar segunda-feira, 8 horas e ser o que tu quiser. Ir em busca de tudo que tu quiser, sonhos, viajar o mundo, tudo. O quanto vale isso? Isso só aconteceu porque esse homem escolheu se relacionar com uma mulher que foi a tua mãe e dali tu foi gerado. Então, o grande presente tu recebeu, tá? Então, a vida, esse é o grande momento. Eu nasci. Esse é o grande momento. Isso é o que é primário. O que vem depois é secundário. Alguns pais que têm maturidade e equilíbrio conseguem dar cuidado e outras coisas mais. Outros pais que vivem um desequilíbrio, carências, têm traumas, não conseguiram dar conta de si, muitas vezes não conseguem dar isso. Mas, via de regra, a existência trata de encontrar outras pessoas aí. Sempre dá certo, né? Se tu parar pra olhar, deu certo. Se tu tá aqui escutando essa live, conversando comigo, tu é um sucesso. Teu pai e a tua mãe foram um sucesso. A vida permaneceu, tá acontecendo agora. E tu pode cada vez mais transformar, lapidar e melhorar ela. Eis o grande presente. Faz sentido isso? Tem algumas pessoas que às vezes dizem também, não, mas eu não tive pai. Não. Isso não existe. Se tu não tivesse pai, tu não teria existido. Teu pai não conseguiu te dar cuidado, às vezes financeiramente não ajudou. Mas pai tu teve. Contudo, depende da época da minha vida, mas sobretudo com a tentativa de curar o pai através do parceiro. Essa é bem comum, né, gente? Vamos falar um pouquinho dessa? É muito comum a nossa criancinha quando vê um pai fragilizado. Porque os homens, gente, eles flertam muito mais com a morte, tu sabia? A cada 5 pessoas que tiram a vida, 4 são homens. Os homens mais bebem, mais usam drogas. Agora à noite, quem está na rua e eventualmente se matando e tudo mais, são os homens. Então os homens flertam mais com
a morte. Esses dias eu estava vendo um vídeo das profissões mais perigosas do mundo. Você não tem ideia o que era aquilo. E quem é que estava lá? Os homens. Em tempos de guerra, quem era que se colocava à frente de tudo? Teve países que tinham uma população masculina dizimada. Então os homens flertam mais com a morte, mais se autodestroem, sofrem mais calados, não compartilham, têm uma dificuldade muito maior que as mulheres em se vulnerabilizar, em pedir ajuda, e com isso não conseguem por si só resolver aquela dor, e aí ficam imersos naquela dor, numa depressão funcional ali oculta, no vício, na bebida, em atos violentos, e a nossa criancinha vai lá e percebe esse pai dodói, e internamente é como se ela dissesse: eu vou te salvar, papai. Eu vou resolver isso por ti. E claro, nessa relação com o pai ela vai se frustrar, ela era pequenininha, isso não vai acontecer, mas inconscientemente, lembra? O pai é a primeira referência que tu tem de masculino. Todas as outras relações com os outros homens e masculinos serão um eco, serão um reflexo dessa relação com o pai. Então, se aqui eu estabeleci a relação com ele a partir da ideia de salvá-lo, quando eu conhecer um outro homem, e aí haverá uma grande tendência, se meu pai vive um vício, uma grande dor, eu atrair um homem que viva algo bem parecido e eu vou cair inconscientemente nessa mesma dinâmica de salvá-lo, de mudá-lo, de educá-lo, de curá-lo. Só que assim eu minimizo, para não dizer que elimino as chances de eu me realizar no amor, de eu me realizar numa relação, porque há uma disfunção. Se eu quero salvar alguém, estou me colocando como maior. Se eu estou me colocando como maior, não é uma mulher se relacionando com um homem, acabou de se tornar uma mãe. A relação que era para ser conjugal se tornou parental. Aí acabou o amor. Talvez tenha uma amizade aí, no máximo. E vocês mulheres têm, por carregarem no DNA esse instinto materno, é muito fácil vocês irem para esse lugar de cuidar, de salvar. E aí ficam repetidamente. Semana passada, eu acho, eu atendi umas três pessoas que traziam a mesma dinâmica. Sempre um homem fragilizado, que bebe, tá machucado ali, não encontra uma forma de sair daquilo. E ela tá lá, não consegue se desvincular, tenta seguir em frente, aí vem, né? No profundo tu não tá preso a esses homens. A gente precisa olhar para onde? Para realmente resolver, para a origem, para a raiz, que é essa relação com meu pai. Eu preciso reconfigurar nessa relação com ele essa ideia de que essa relação precisa ser estabelecida a partir do salvar, do cuidar. E a nossa criancinha, via de regra, sempre faz isso. Sempre. É o amor infantil, né? Nas constelações familiares a gente fala de 2 níveis de amor, o amor infantil e o amor maduro. O amor infantil é esse que se sacrifica pelo outro. Porque essa mulher, por exemplo, que atrai um homem que está lá no vício, que está no não sei o quê, ela está se sacrificando. Está sacrificando ela, sacrificando a realização no amor dela. Não é a ordem natural das coisas, por isso que o amor não flui ali, por isso que a realização não vem, eu fico me frustrando recorrentemente. Já o amor maduro é aquele que entende que a dor do meu pai é do meu pai. Nada eu posso fazer por isso. Eu deixo com ele o que é dele e fico apenas com o que é meu. O adulto consegue sustentar ver o pai morrer. Se matar aos poucos, né? É isso que é o vício. A autodestruição aos pouquinhos. O adulto sustenta. A criança não dá conta, se atira lá, e se duvidar morre junto. Desenvolve, inclusive, tu pode atrair pessoas que te salvam, mas tu pode, inclusive, desenvolver os vícios, que nem ele. Começar a beber também.
começar a se destruir com a comida, doce, gordura. Tudo são formas de autodestruição que existem. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, curte aí o pai moleque, pai irresponsável, machão só em casa. Esse foi o meu pai. Então, Débora, entendo que possa ter sido difícil. Só que eu preciso dizer as consequências de julgar e condenar a personalidade desse pai. Que nem eu falei, esse masculino não entra. Me fala como é que foram os homens que tu encontrou na tua vida, Débora. Eu não preciso nem te conhecer para saber que foram homens que não te satisfizeram. Provavelmente muito parecidos com ele. Por quê, gente? Toda exclusão gera uma compensação. O que é uma exclusão? Quando eu julgo, quando eu condeno alguém, eu estou excluindo isso. E essa exclusão gera uma compensação. Aquilo que eu julgo, eu me torno. Só que eu nem consigo ver. O nome disso é sombra. Não só me torno, como também atraio alguém que me traga a mesma coisa. A mesma coisa. O que eu julgo... Jung dizia isso, né? Carl Jung. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais tu quer empurrar para longe, mais próximo de ti isso fica. Eu preciso de trazer essa consciência, Débora. Essa é a consequência. E tu é livre para julgar ou buscar te desenvolver para acessar um lugar de empatia, compaixão, de aceitação. Essa foi a grande mensagem que o mestre do amor, chamado Jesus Cristo, e não estou falando aqui de religião, não estou falando dos cristãos, estou falando estou falando da pessoa Jesus Cristo, vem nos ensinar. Perdão, que é a aceitação da humanidade do outro. Quem fere, ferido está. E esse é um grande serviço. Se tem uma coisa que os nossos pais vieram para nos ajudar a desenvolver, essa virtude do perdão. Não gosto tanto da palavra do perdão, prefiro aceitação do ser humano tal qual ele é. O ser humano, ele é, não sei vocês, mas eu sou agressivo, eu sou manipulador, controlador, eu minto às vezes, sou invejoso, sou competitivo, invejo. Várias outras coisas mais surgem dentro de mim o tempo todo. Antes, no passado, essas coisas, eu expressava isso de forma mais desenfreada. O autoconhecimento vai permitindo com que esses impulsos até surjam, mas tu consegue frear e internamente tu elabora aquilo, né? E dentro do possível tu vai externando para o mundo algo diferente. Mas esses elementos que eu trouxe são humanos. Bem humanos. Estão em ti. Se tu não consegue enxergar isso, temos um problema talvez um pouquinho maior, porque primeiro tu vai ter que ganhar consciência de que tu é bem parecida com ele. Isso é difícil. Essa é uma frase poderosa, né? Pai, mãe, eu sou como vocês. Falo isso porque eu condenei meu pai por anos, julguei meu pai por anos, a ponto de nem falar com aquele vilão, mau caráter e uma série de adjetivos que eu tinha para ele. Eu achava que eu estava me livrando dele, de algo ruim da realidade, e aí eu estaria livre para ser uma pessoa boa. Vivi os piores anos da minha vida. E me tornei alguém muito parecido com ele, com exatamente o que eu julgava. Olha que interessante. O vilão, o mal, o mentiroso, o manipulador, o agressivo, o egoísta. Igualzinho a ele. A libertação vem, pai, eu sou como você. Eu sou capaz de fazer tudo. Como você? Consegue sustentar essa afirmação?
No início, às vezes, é da boca para fora, né? Mas tem que chegar aqui, ó. Bert Hellinger dizia, né? A maior distância no planeta é da mente ao coração. Estou te trazendo conhecimento, consciência. Porque minha experiência mostra de acompanhar milhares, mais de 2.000 pessoas em atendimentos individuais, que aquelas que foram encontrando esse lugar de aceitação dos pais, tal qual eles são, foi encontrando paz no coração. E então ficou livre para viver a vida sem cair em compensações inconscientes. A consequência é essa da aceitação. Estou te trazendo 2 caminhos. Assim como eu te falei da consequência da condenação. Tu escolhe. Sendo bem sincero, não estou nem aí para o que tu vai escolher. Na live eu estou compartilhando o que se observa. Cada um é livre para fazer o que quiser. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, escrevi sobre os meus relacionamentos. Títulos: Meus desastres amorosos. E depois de mais de 20 anos, posso continuar escrevendo. Não mudou nada, Jussara? Então preciso te dizer uma coisa. É um sinal que você não mudou nada também. Esses tempos alguém escreveu na caixinha: homem é tudo igual. E aí eu respondi: isso é um sinal de que você está muito igual também. De que tu não mudou nada nesses últimos, sei lá quantos anos. Porque quando a gente conhece a mecânica de funcionamento do universo, da vida, e aí tu pode olhar pela lei da física, né? Ação, reação. Pode olhar para uma lei mais metafísica, lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Pode olhar pela frase do Einstein, né? Loucura mesmo é seguir fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ou seja, está vindo a mesma coisa, só um pouquinho. Quinta relação, quinto homem ruim. Será que o problema são os homens? Porque a gente fizer uma equação, tá? Foram 5 relações, mas teve uma coisa aqui que estava em todas. Eu estava em todas. Eu estava nas 5 relações ruins. Será que isso não fala um pouquinho sobre mim? Vou falar um pouquinho, tá? Mas eu sei que é tudo. Tudo. E eu não estou dizendo que tu é uma pessoa errada, ruim ou culpada. Estou dizendo que tu é uma pessoa humana. Bem humana, bem comum, que nem eu. Não acho que eu estou falando tudo isso aqui. Tem um canal no Instagram que fala sobre autoconhecimento que eu não sou bem humano. Por aí. E um ser humano comum vem de uma infância cheio de traumas e feridas, carregando um monte de coisa, de fechamentos, de ignorância em como lidar com as emoções, carregando uma série de padrões herdados, não só geneticamente, mas de tudo que aquela criança viu lá atrás, de repente, né? A primeira referência dela de relação era ver os pais sempre brigando, pum, crença instalada. Relacionamento igual a conflito. Ouviu uma relação, pai traindo toda hora, homens traem, relacionamentos é igual a mentira, traição, pum! Isso tudo vai para a tua estrutura inconsciente. E acaba tornando a tua personalidade e determinando tudo que tu vai atrair. Há uma chance absurda, para não dizer uma certeza, de tu cair numa relação onde tu viva algo bem parecido. Então todo mundo sai assim, de lá. O ponto é o que cada um, depois de adultecer e ganhar autonomia, faz com isso. Alguns não fazem nada. Alguns ficam reclamando do lugar de vítima. Ah, a vida é triste. Ah, as relações são rasas. Ah, o mercado está escasso. Ah, meu pai, se minha mãe fosse diferente. Se meu pai fosse diferente, aí... Nada vai mudar. Nada. Outras pessoas param e olham. Ok, foi difícil. Doeu. Mas isso aqui é minha história. O que eu posso fazer com isso? E aí começa uma busca. Né? Tem um mestre que fala, né? Impressão minha, ou na segunda metade da vida... Né? Não, a impressão minha, ou a segunda metade da vida é sobre se curar da primeira. Eu acho perfeita essa afirmação. Pelo menos foi assim para mim. Até os meus 30 anos, eu simplesmente e cegamente repeti tudo
dos meus pais, da minha infância. Meus pais, por suas vezes, né, repetiram tudo dos avós, os avós dos bisavós. E nós temos esse presente de num domingo à noite tu ter acesso à internet para estar escutando conhecimentos, eu vou dizer assim, dessa qualidade. Porque eu estudo com ótimos professores, invisto cifras altas no autoconhecimento. E já vi resultados não só na minha vida, mas também em muitas pessoas. Teu avô, será que tinha acesso a isso? No máximo uma biblioteca do bairro ali que ia ter, sei lá, enciclopédia Barça. Os conhecimentos sobre nada, ferida, emoção, isso não se falava naquela época. Aí tu vai cobrar dessa pessoa amor se ela nunca escutou um eu te amo? Se tu tem acesso a isso, faça bom uso disso. Nas redes sociais aí, ó, hoje só não se conhece quem não quer, desculpa. Pode, sem dinheiro tu consegue fazer isso. Inclusive eu tenho um projeto social, autoconhecimento para todos, um encontro por mês. De graça. Comenta todos aqui, inclusive, que tu entra lá no grupo. Todos os meses eu dou um encontro fechado no Zoom com conteúdo de ouro. Não cresce quem não quer. Faz sentido isso? Em geral, acabamos conectando com homens incertos, indisponíveis, sem força para cuidarem verdadeiramente de si mesmos. Exato. Quando a gente está nesse lugar de se salvar, é isso. Nossa, tô com mensagens atrasados aqui. Exatamente, vivi uma relação por 9 anos com um homem fragilizado igual ao meu pai. Quando eu percebi que era uma cuidadora, eu entendi que não era amor que sentia. Consegui romper com esse vínculo negativo. Ótimo. Interessante, aquilo que eu julgo, eu me torno. Difícil não julgar uma ausência como essa. Sim, gente, viver é difícil. Bem difícil. Nós vamos se inspirar de novo no mestre do amor. Vou falar para vocês a frase para mim mais foda, com perdão da palavra, da existência. Quando o mestre do amor estava na cruz e diante daqueles que iam tirar a vida dele, ou seja, seus assassinos, ele dizia, perdoem-nos, eles não sabem o que fazem. Para mim, pelo menos, isso serve como uma inspiração. O cara amou os seus assassinos. Aí eu vou reclamar de uma ausência. Vou reclamar quando alguém me xinga ou faz sei lá o quê. Eu prefiro olhar como uma fonte de inspiração. Eu não consigo chegar nesse lugar que ele chegou, mas é a minha meta. Estou tentando. Porque a ausência também ensina, sabia? Existe uma beleza na ausência. A ausência tende a nos convidar a nos mover. A autonomia, a independência. Eu cresci num contexto familiar muito complexo. De ausências. Só que essa ausência fez eu buscar atrás. E não incomum tu ver na história de pessoas que foram muito longe de sucesso, eles trazerem na história. Não tinha ninguém, 13 anos trabalhando, já não sei onde. A ausência também ensina. Tudo ensina. O excesso de cuidado também é prejudicial. Pessoas que recebem muito dos pais, é muito comum elas sentirem uma culpa e não irem para a vida. Ficam lá na casa dos pais até os 35 anos. Meu primeiro marido também era muito moleque. Acabei dominando a relação. Eu procurei no meu marido segurança que meu pai não me deu. E aí pensa, hoje estamos bem, mas eu tive que me afastar por 4 meses e cuidar de mim. Renasci e saí da ilusão e voltei para a realidade. Perfeito, Morgana. Tua frase é muito bem construída. É esperado que a gente viva desafios nas nossas relações. Porque as relações vão relevar tudo aquilo que não está resolvido lá atrás. E o que não está resolvido lá atrás dói, é difícil, senão estaria resolvido. Então o movimento é essa que a Morgana falou. Quando eu me dei por conta, ela botou ali, ó, me afastei, cuidei de mim, renasci. Olha que riqueza, Morgana. Saí da ilusão, voltei para a realidade. Esse é o movimento da vida. Eu tô chocada com tanta identificação com a tua fala. Gratidão, mano. Aceitação e compaixão. Exato, quando saí da ilusão do herói, ver ele como ser humano que também tem desejos. O segundo era dominador e narcisista. Aceitei muita coisa para poder caber.
Isso pode acontecer com a mãe também? Sim, Aline, aqui a gente está no foco total pai masculino, tá? O que quer dizer ser como você? E não só ser como humano, mas tu... Gente, eu cansei de ouvir, esses dias eu gravei um vídeo e a minha irmã, assistindo o vídeo, ela mandou pra mim, meu Deus, igual ao papai. E meu pai faleceu já. E meu pai foi alguém que, depois que eu cresci um pouco na adolescência, eu tive pouquíssima convivência. Então eu não vi o meu pai, vamos dizer assim, para aprender os trejeitos dele. Mas a minha irmã me vendo, o jeito que eu me mexia. Que eu gesticulava, ela falou, meu Deus, igual ao teu pai. Então eu sou como ele. Como ele. Vocês são muito mais parecidos com os pais de vocês do que vocês imaginam. Porque a gente não quer ser. Aquela parte feia da minha mãe que cobra e não sei o que, eu não quero ser isso. Só que por isso que o nome disso é sombra. Tu é isso sem nem perceber. Então quando eu digo eu sou como vocês, eu estou trazendo luz para isso e estou ficando em paz. Se eu me comportar que nem vocês, é minha origem, de onde eu vim. Sou constituído de vocês. Isso organiza, entende, gente? Não é para fazer necessariamente igual. Não é que tu tá dizendo eu quero ser uma cópia de vocês eternamente. Não. Só estou reconhecendo as minhas raízes. E eis o paradoxo. Quando eu reconheço isso e aceito isso, é nesse instante que eu ganho liberdade para fazer diferente. Para ser eu mesmo. Por quê? Tem um mestre que diz, né? Você é um pouquinho do teu pai, um pouquinho da tua mãe. Não, melhor, não diz nem um pouquinho disso. Tu é o teu pai, a tua mãe e mais alguma coisa. Certo? Então existe a tua essência, a gente sabe disso. Só que quando tu cai no julgamento, na condenação ao teu pai e à tua mãe, tu não consegue ser essa alguma coisa que tu é. Tu cai na repetição de padrão deles. Então quando tu fica em paz com eles, aí tu ganha liberdade para pegar esse elemento, essa pureza, essência que tu é. Entende? O que mais muda é a minha maneira de lidar, o tempo de permanência na relação e a minha percepção sobre mim dentro dos relacionamentos. Antes eu me sentia culpada, hoje me sinto responsável por mim. Perfeito, Juninho. Fala perfeita, é cirúrgico em tua reflexão. É que eu não sei que fala foi essa, tá vendo? Todos. Um monte de gente comentou todos. Nossa. Tá. A vida é a melhor escola. Aproveitando, gente. Antes da gente fazer um movimento, tá? Eu vou dar um workshop no dia 6 de setembro, que é um sábado, das 15 às 19 horas. Ou 20 horas. 15 às 20 horas, tá? Sobre como superar uma pessoa e aprender a me escolher, tá? Hoje eu criei ele, tá? Então tá num valor de pré-venda, se alguém tiver interesse, 97 míseros reais, tá? A gente vai ficar 5 horas juntos. E lá no workshop é trabalho mesmo, ó. Eu vou entrar como nunca com as técnicas. Vou fazer já em seguidinho o movimento, tá? Vocês vão entender um pouquinho. Mas se alguém tiver interesse em participar desse workshop, tem dificuldade de desapegar de uma pessoa, tá diante de um término, comenta aqui superar, tá? Tu vai receber o link, tu faz a inscrição lá, R$97, tá? Uma pizza. E esse é o valor de pré-venda, tá? É só as primeiras 20 vagas que vão rapidinho. Eu tô anunciando aqui pela primeira vez. Amanhã eu já vou postar, rapidinho essas 20 vagas já vão, depois vai aumentar, vai dobrar. Então se tu tem interesse, comenta superar, tá? O que a gente vai fazer nesse workshop? Trabalhar os principais pontos que estão por trás da dificuldade de superar uma pessoa. O pai é uma delas, tá? A dificuldade que tu tem de desapegar de um homem tem a ver da relação do teu pai. Vamos trabalhar criança interior, essas feridas emocionais também. Que também estão por trás da dificuldade de eu soltar e ganhar autonomia, tá? Para me escolher e desapegar de uma pessoa. Faremos nesse workshop desligamentos energéticos, que são uma técnica extremamente poderosa do Theta Healing, para você soltar de um parceiro, de um contato, seja lá o que for, tá? Superar. Ok, vamos seguir. Quero. Alguém comentou quero também assim, se alguém quer... não vou oferecer tanta coisa, vamos só no workshop.
Quem quiser workshop, comenta superar aí e vai receber o link e te inscreve logo, tá? Porque é 20 vagas. Se deixar no link, amanhã eu vejo isso, se as 20 vagas forem supridas, vai aumentar o preço, tá? De novo, gente, R$97 é ridículo. Ridículo. Para 5 horas de entrega, tá? Lá eu entrego conteúdo meu de mentoria avançada, ok? O que eu posso falar mais? Eu acho que nada, né, gente? A gente pode fazer um exercício aí com esse pai. O que vocês acham? Poderia falar mais um milhão de coisas, esse tema aqui é infinito. Eu até anotei umas coisas, mas não falei nada. Assim que é bom, eu gosto de ir bem no fluxo, de acordo com o que vocês estão falando. Se alguém tiver alguma pergunta a mais... Temos que lembrar que é ausente fisicamente, mas energeticamente sempre. Perfeito, Morgana. Ausente fisicamente, mas no nível energético, na alma, teu pai está sempre aí. Eu, Cauê, não saio de casa sem os meus pais. E meu pai, que eu falei para vocês, nem é vivo. Faço um exercício ali de ancoramento, né? Com a constelação a gente sabe isso. Imagina meu pai atrás de mim, porque a força para a vida está nele. Força, pai, amor, mãe. Imagina meu pai atrás de mim e evoco a força dele, num lugar de bem pequeno, de honra a ele. Imagina minha mãe também. Só de falar já sinto a força deles. Sou outra pessoa. Já entra uma energia assim, ó. Porque o que me move, de novo, tá atrás. Aí eu vou pro mundo. De manhã, todas as manhãs eu faço isso. Tá? Então, energeticamente, eles estão sempre presentes. Basta um pensamento, basta uma batida do teu coração para tu tomar essa energia. Cauê, quando já temos consciência e mesmo assim me envolve com o mesmo tipo de homem, é que tá só na consciência ainda. Lembra que eu falei que a maior distância é da mente para o coração? A gente precisa trazer para cá. E aí é um processo, é um trabalho. Às vezes, o que tu tem que fazer, por exemplo? Se tu viveu traumas lá com teu pai, às vezes uma memória de abandono, quando teu pai falava que ia te buscar e não foi, esqueceu um dia tu no colégio, quando teu pai se separou da tua mãe e foi embora com uma outra mulher. Se tem um trauma aí, isso dificulta esse ato de tomar esse pai. Por isso que é importante fazer um processo que eu chamo de purificação emocional das memórias que tu tem com ele que te traumatizaram. Conforme tu vai limpando isso, o teu sistema para de criar uma estratégia de defesa para esse homem, para enxergar ele como um perigo, entende? Tu vai soltando, 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 as defesas baixam e tu vai te abrindo para o amor desse pai. Tá? Por isso que é um processo a gente alcançar isso. E vai estar sempre nesse tripé, tá, gente? Dificilmente uma cura nossa não vai passar por criança interior, pai e mãe. Dificilmente. Pode me falar, Cauê, meu trabalho, não sei o quê. Tu vai olhar, pai e mãe. Cauê, quero estudar para o concurso e não estou conseguindo estudar. Tu vai investigar, vai parar quase sempre nesses lugares. Algo que tu viveu lá atrás e não ficou resolvido. Entendeu? Então, por isso que é um processo, tá? E aí, a minha vida mudou, gente, quando eu entrei com técnicas de cura energética para fazer esses processos de purificação emocional. Quando eu ficava numa terapia lá mais verbal, mais conversando, eu só tinha consciência. Mas aqui, estava amargo, fechado, me protegendo. As técnicas energéticas têm essa beleza, que eu vou usar lá no workshop. Principalmente essa parte da criança interior, a gente vai trabalhar muito lá, 5 feridas emocionais, tá? Aí eu consigo soltar isso. Aí é outra história. A minha vida começou a andar quando eu utilizei muito dessas técnicas, tá? Cauê, pais vivos e relação muito difícil. Tenho consciência de bastante coisas, mas cada hora vem uma questão e pesa muito e quero ter paz. É possível ter relação com eles mesmo assim? Pais narcisistas? Então, quando eu falo relação com os pais, não quer dizer convivência. Não tem nada a ver. Tem pais que são perversos mesmo, assim, vivem tanta dor que eles só conseguem jogar dor pro mundo. Conseguem jogar uma coisa diferente. De tão machucado que eles estão. Aí eu tenho que me precaver e tomar distância, sim. Mas no meu coração, a gente vai para esse olhar. De olhar para o essencial. O que é o essencial? A vida. Estou aqui com ela. Tu tá respirando agora, não tá? Respira fundo. Hoje eu estava olhando uma natureza linda. Respirando assim, desfrutando de Gaia, planeta Terra. Isso só aconteceu por causa dos meus pais. Avós, bisavós. Se eu consigo me voltar para esse essencial e agradecer, eu tomo essa força. Agora, se eu fico na personalidade deles, é outra história.
personalidade deles é uma outra coisa. Tá? Tive um insight no portal 88 de que as autossabotagens são uma forma de punir o pai, tentar dominar através do sofrimento. Sim, Janine, uma das formas bem clássicas da nossa criancinha ferida interna se vingar, entre aspas, dos nossos pais é nos autossabotando na vida. Tipo assim, ó, tá vendo? Tu me cuidou tão mal que eu não consigo ganhar dinheiro. Tá vendo? Tu me cuidou tão mal que eu não consigo, que eu sou triste, que eu sou depressiva, que eu adoeci, que eu não prospero, que eu não avanço na vida. Sabia? A nossa criancinha faz isso. Quando a gente tá nessa reivindicação ainda. Não me deram o suficiente. E a vida não anda mesmo, porque imagina, a vida tá lá na frente, só que eu tô lá para trás, olhando no passado, né, reivindicando algo que deveria ser diferente. E a vida vira de costas para a vida. Isso aqui, ó, indisponibilidade pro amor, conhece esse termo? A causa mais clássica é essa. Eu estou reivindicando algo dos meus pais, que eram para ter me dado, que era para ter sido diferente. E aí o homem que eu quero, a mulher que eu quero, tá lá no mundo. Eu tô de costas para ele. Não vou ver nunca. Vou atrair quem? Um homem ou uma mulher que está no mesmo movimento. Também tá lá ele de costas, olhando para os pais. Aí é como se aproximassem duas pessoas de costas. Na alma é isso que está acontecendo. Por isso que a relação não flui. Aí é um conflito, separa. Um está sempre indisponível. Ou se estão dentro da relação ali, não tem um nível de intimidade, de conexão profunda. E aí não vem a realização. É muito fácil. O termômetro é simples. Tu tá feliz no amor? Se tu não, porque o natural, a tua natureza é felicidade, bem-aventurança, deleite. Se tu não está vivendo isso, tem algo bloqueando. Simples assim. É algo antinatural. O natural é tu te realizar na tua profissão, tu fazer isso com amor. Aí tu tá ao lado de alguém, e não tô dizendo que é uma relação perfeita, que vai, nossa, da Disney. Não, não é da Disney, é uma relação bem real. Com dificuldades, desafios, conflitos. Mas ainda assim, quando eu olho para isso, nossa, ainda assim vale muito a pena construir a vida ao lado dessa pessoa. Muito a pena. É bom viver. Tá, meus queridos? Que lindo respirar e agradecer. Boa. Fiz isso hoje, pisei na terra, contemplei a natureza. Então, isso só aconteceu por causa desse homem. Olha o tamanho disso. E amanhã tu pode pisar na terra de novo. Semana passada eu estava na Argentina, desfrutando de uma viagem incrível. Frequentemente eu estava lá. Obrigado, meu pai, por essa oportunidade de estar nesse planeta. Isso não tem preço. Sabe? Isso é pequeno perto daquela vez que tu gritou comigo. Pequeno, é nada. A vez que tu gritou comigo, na terapia eu vou lá e resolvo. Rapidinho. Meu marido, que foi na justiça e tirou o nome do pai, como funciona? Pois o pai nunca cuidou dele. A vida dele deve estar batendo bastante no teu marido. Provavelmente. De novo, escolhas. Livre-arbítrio. Tá? A gente acha, né, que eu falei. E provavelmente ele é bem parecido com esse pai, tá? Em vários momentos. Tá, enfim, gente. Vamos fazer um movimentinho aí? Esse é um movimento sutil, tá? Não vou pegar tão pesado com vocês. Vou pedir só que vocês encontrem aí uma postura estável e confortável, preferencialmente com os pés no chão, tá? Solta tudo. E encontrando essa postura estável e confortável, vá fechando os seus olhos. Vá fazendo umas respirações mais profundas e longas. Aquelas que movimentam desde a barriga e vá trazendo a sua atenção para o centro do seu peito, o lugar de morada da sua alma. E respira longo no seu peito, como se você estivesse adentrando esse espaço da alma.
A cada respiração você vai indo um pouquinho mais profundo. E na minha contagem de 3 a 1, no 1 você vai ainda mais profundo, um degrau mais profundo. No 3, no 2 e no 1. Seus músculos vão relaxando por completo e a sua alma vai chegando junto com você, preenchendo o seu corpo, espírito e alma preenchendo exatamente o mesmo lugar, aqui e agora. E agora imagine que surge diante de você o seu Pai. Tendo você o conhecido ou não. Caso não, imagine a alma dele diante de ti. Percebe o que você sente ao imaginar ele. Seu pai também pode ter sido um menino que ninguém viu chorar. Um menino que talvez tenha crescido no silêncio. Que não sabia o que era chorar em braços seguros. Que talvez teve que aprender a ser homem antes do tempo. Talvez ninguém o abraçou quando ele teve medo. Talvez ninguém nunca lhe disse: estou orgulhoso de você. Ou eu te amo. Talvez, só talvez, teve que trabalhar desde pequeno, deixando de brincar. Talvez passou fome, frio ou solidão. E sem saber, um dia se tornou pai. Com o pouco que recebeu, fez o que pôde. E embora nem sempre soubesse mostrar amor, ele esteve lá, à sua maneira, do jeito que pôde. Na época dele não se falava de emoções, não se falava de feridas, só se falava em ser forte. Mesmo que isso implicasse esquecer-se de si mesmo. E hoje, com o coração mais maduro e tendo acesso ao conhecimento e a tudo que está sendo compartilhado nessa live hoje, coisa que na época dele nunca se teve acesso, talvez você possa olhá-lo de uma forma diferente. Não como o pai que não foi perfeito, mas sim como um menino cheio de medo que ninguém cuidou. E que mesmo assim passou a vida adiante através de você. Não é justificar, é compreender.
Pois quando você diz que no lugar dele você faria diferente, será mesmo que se você tivesse passado exatamente pelas mesmas coisas que ele, você faria diferente? Quando você passa a enxergá-lo com outros olhos, quando solta os julgamentos e toma apenas a vida que ele te deu, algo em sua alma também se organiza. Honrar o pai é curar o adulto que você é. É dizer à criança que você carrega no seu coração: você não está sozinha. Agora somos eu e você. Deu certo. Estamos vivos. E amanhã podemos acordar e sermos o que quisermos. E irmos em busca de tudo que nos falta. Obrigado por tudo, querido papai. E se conecte com seu coração e mentalmente fale para esse homem tudo o que tu tem vontade, sem pressa. Então se conecte com seu coração e vá repetindo comigo para ele mentalmente: Pai, hoje eu abandono todas as expectativas que tinha de você. Todas as fantasias da minha criança, do herói. Hoje escolho te ver como um pai real. Cheio de falhas. E assim eu volto para o meu lugar. De apenas sua filha.
pequena diante de você. E hoje, papai, eu lhe presto a minha homenagem pela vida. E se conseguir, te imagina fazendo um gesto de reverência para esse homem. Permitindo com que um fluxo de força e de amor flua através desse homem. E no seu tempo, vá retornando. Ok, minhas queridas. Tem sentido escrever como foi? Exercício com muita emoção. Chorei muito, mas consegui me conectar com meu pai e honrar ele. Hoje mesmo consegui abraçar ele pessoalmente e dizer o quanto sou grata. Perfeito. Muito bom. Libertador. Gratidão, Cauê. Libertador. Foi um simples movimento, tá, gente? Eu peguei leve, como eu falei. Muito bom, dei um abraço longo nele. Grato, meu pai já fez a passagem. Ele ouve tudo, tá? A alma escuta tudo. Meu pai já não se encontra entre nós. Senti meu peito crescer muito, emoção enorme. Nossa, que perfeito. Viu meu pai em tudo, muita paz no coração e compaixão. Vi meu pai criança, viu que ele sofreu e sentiu pequeno, muita emoção ainda a ser curada, mas foi muito bom. Perfeito, meus queridos e queridas. Reforço que no dia 6 de setembro, sábado, ao vivo e online, das 15 às 20 horas, o workshop Como Superar uma Pessoa e Aprender a Me Escolher. R$ 97,00, tá? Acabei de lançar agora. R$ 97,00. Só as primeiras 20 vagas. Vai rapidinho, só na live aqui, sei lá quantas pessoas já comentaram. Se tu quer te inscrever, comenta superar aqui. Superar. Tu vai receber um link lá, só fazer a inscrição e assegurar essa vaga pelos R$ 97,00. Depois vai dobrar o valor, tá? Ok? A live vai ficar gravada também, dá pra mandar essa live pra quem vocês quiserem, para o mundo inteiro aí. Considero essa live importantíssima. Falar tudo que esperei dele foi realmente libertador. Perfeito. Tive um lindo insight. Sim, gente, falar libera, solta, reconecta. Tá, meus queridos? Domingo que vem deve ter live, não sei qual vai ser o tema ainda, tá? Mas nos vemos por aí. Um abraço na alma.